fonte a jorrar para a vida eterna. Amém. Quem aqui quer ser uma fonte a jorrar para a vida eterna? Aleluia. Eu quero. Você quer? Diga amém. 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 Senhor Jesus. Amém. Eu queria começar lendo um versículo Sim. que é bem propício com o que vamos falar nessa manhã. Amém. João 7, versículo 37. Amém. Fala bem assim, ó. No último dia, o grande dia da festa. Amém. Louvado seja o Senhor pelo último dia. Sim. O último dia sempre é um grande dia. Amém. Amém. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém. Amém. O Senhor faz essa pergunta para você nessa manhã. Amém. Se alguém de vocês que estão aqui nessa reunião tiver sede, venha a mim beber. Amém. Quem crê em mim, Sim. como diz a Escritura, Amém. no seu interior Sim. fluirão rios de água viva. Irmão, não é um gotejamento, não, é rios. Amém. Rios de água viva. Amém. Mas o sentimento do Senhor aqui é que quem crê em mim, Amém. como diz a Escritura, do seu interior fluirão gotas d'água, não, rios. Rios de água viva. Amém. Também não é de água morta, Não. é água viva. Amém. Amém. Água viva. Senhor Jesus. Amém. Quem quer fluir rio de água viva do interior, diga amém. Amém. Aleluia. Amém. Essa história que nós vamos narrar nessa manhã é uma história bem conhecida de todos nós. Amém. Mas raramente a gente escuta a mesma história do mesmo jeito. Ela é contada sempre de forma mais ampliada. Sim. E nós vamos dar uma lida em João 4. O versículo, o texto fala que é de 26, mas nós vamos ler alguns versículos Sim. que vai fazer a gente entender melhor essa história. Sim. Todos nós já conhecemos a história da mulher samaritana, Amém. mas às vezes a gente não entende na sua profundidade que o Senhor quer falar conosco. Amém. Aqui nós vemos que o assunto principal desse diálogo é água. Sim. É água. H2O e a água que jorra do seu interior. Amém. A Bíblia relata que tinha um poço, mas na realidade tinha dois poços. Amém. Um poço físico e outro espiritual. Amém. Senhor Jesus, Amém. graças a Deus, irmão, por esse poço Sim. que um dia alcançou você e a mim. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. O assunto aqui, como eu falei, é água. Amém. A Bíblia fala apenas de um poço. Amém. Aqui o versículo 1 fala: quando pôs, versículo 1 do capítulo 4, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Sim. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Amém. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Hora sexta é meio-dia. Graças a Deus que ali tinha uma mulher. Ele fala no versículo 7, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Essa mulher que veio pegar água nesse poço, que possivelmente fazia isso diariamente, todos os dias, até porque ela não veio com carro-pipa, ela veio com cântaro, então ela fazia isso diariamente, mas veio em um horário que poucas pessoas têm disponibilidade para trabalhar, que é meio-dia. Sim. Normalmente esse horário é hora de almoço, de descanso. Amém. Por sua vez, Jesus veio por esse caminho por se tratar de um caminho mais perto. Mas os judeus não faziam esse caminho, porque ele não combinava bem com o samaritano. Então eles preferiam fazer um caminho mais longo do que passar nesse lugar. Sim. Você já cortou caminho para não encontrar com alguém? Sim. Senhor Jesus, Amém. você já disse para alguém que você não está em casa para não receber um cristão? Nossa. Você já se recusou
a ter um curso bíblico na sua casa porque você não tem tempo? Sim. Você já se recusou a receber o Senhor perto dessa fonte, porque o seu tempo está ocupado com outras fontes? Sim. Senhor Jesus, Amém. aqui nós vimos que tudo que essa mulher precisava para adquirir a água, ela trouxe. Sim. Ela trouxe água, ela trouxe o cântaro, ela trouxe corda, ela trouxe a vasilha, ela vinha disponível para pegar. E quando o versículo fala assim, nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. O Senhor nessa manhã, Ele faz essa mesma pergunta para cada um de nós. Oh, Senhor Jesus. Às vezes, se você observar esse texto, esse diálogo ele é cheio de perguntas. Esse diálogo é cheio de resposta. Esse diálogo entre o Senhor e a mulher samaritana, ela pergunta muito. Ela tem muitas dúvidas. É bom que você comece a contar aí, que você vai ver que são muitas. Muitas dúvidas. Sim. Quando o Senhor diz, dá-me de beber, ela interroga ele, falando, como sendo você, sendo o Senhor um judeu, vem pedir água para mim? Eu sou samaritano. Nós combinamos. O versículo, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que lhe pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água. Amém. Parece até uma controvérsia, né? Ele pede de beber porque não que ele esteja com sede, mas ele está querendo abrir um diálogo com aquela mulher. Ele está querendo se aproximar dela. Sim. E ele se aproximou dela no horário de meio-dia, no ar livre, Sim. que não é muito lícito alguém se encontrar com a mulher num lugar fechado. Sim. E o Senhor se encontrou com aquela mulher porque o que ele tinha para ela não sabia. Ela não esperava. Amém. Ela não imaginava. Amém. E ela começou a questionar. Amém. O versículo diz em seguida, ele disse, se tu soubesse quem está pedindo para você isso aqui, você pediria era para ele. Sim. Você não ficava questionando, não ficava na queda de braço. E o 11 fala, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tens água viva? Engraçado que, como eu disse aqui, se tratando de uma mulher que veio buscar água, ela veio equipada. Sim. Ela veio pronta. Sim. Ela veio com tudo que tinha meios para buscar aquela água. Ela sabia que o poço era fundo, ela sabia que não era fácil acesso, e ela questionou o Senhor. Sim. Como o Senhor quer, se o Senhor não tem nada na mão para pegar? Sim. E ele, com o amor que ele tem, és tu, porventura, maior do que Jacó? O nosso pai que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e seu gado, afirmou-lhe Jesus. Quem beber? Irmão, quem beber? Versículo 13, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Senhor. As perguntas da mulher e as respostas do Senhor só ia criando cada vez mais interrogação na cabeça dela. Mas ela estava curiosa, querendo saber mais. Amém. E o mais importante, ela sabia que para tirar água ela precisava de equipamento adequado. Aquilo que interessa a ela estava no poço físico. Mas do lado dela tinha um poço que ia resolver o problema dela para sempre. Amém. Assim, irmão, às vezes é conosco. A gente corre de dia e de noite atrás de H2O. E o Senhor está lado a lado, dizendo, fica atento que eu estou aqui. Eu posso resolver o teu problema.
Você não precisa usar corda, você não precisa usar o cântaro, você não precisa se esforçar, você não precisa pagar o preço, porque eu estou aqui e quero auxiliar você no que for necessário. Essa mulher, ela tinha sérios problemas com homens, tinha dificuldade de relacionamento com homens, porque ela já tinha tido quase meia dúzia de maridos. E para aquela época não era, nem para aquela época, nem para a época de hoje é normal, época nenhuma. E quando você observa, ela já teve 6 maridos e agora estava com 5 maridos e agora estava com 6. O Senhor começa a falar com ela no 14: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você já recebeu essa fonte, você tem jorrado essa água para as pessoas que estão em tua volta, você tem alcançado outras pessoas. Essa mulher estava sedenta, essa mulher estava cheia de dúvida, essa mulher estava confusa, essa mulher não sabia o que estava acontecendo. Uma coisa é certa, quando ela se inteirou do diálogo, ela nem água levou. Até o cântaro ela esqueceu, deixou para trás. Sabe o que leva a gente a ficar dia e noite buscando o que não perdeu? É o vazio que tem dentro de nós, que ainda precisa ser preenchido pelo Senhor. Você às vezes chega a 50, 60, 70, 80, 100 anos e o vazio continua, porque você ainda não se satisfez com essa água viva. O Senhor nessa manhã, Ele quer mostrar para nós que Ele pode nos preencher. Amém. E uma vez preenchido, irmão, nada mais vai faltar. Nada mais vai faltar na sua vida. E Ele estava mostrando para essa mulher, aqui no versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Agora ela acordou, mesmo sabendo que Ele não tinha como buscar lá embaixo, mas a ficha dela começou a cair. Ela falou: essa água deve ser especial, ela não é uma água normal, não é essa água que eu busco todo dia. Mas ela estava muito confusa. Senhor, me dá dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Disse-lhe Jesus: vai. Irmão, fala assim: vai. 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 Chama. Vai e chama. Não é, irmão, não é só ir. Você tem que ir, vai ter que chamar alguém. E ele disse para ela chamar a pessoa que mais estava próximo dela. Vai, chama o teu marido. E ela disse o quê? Mas eu não tenho marido. Por um lado ela tinha um marido, mas não era dela. Ela não estava vivendo numa situação muito confortável. Para ela não era tão comum o homem se aproximar dela sem querer tirar proveito. E ela se encontrar com aquele homem num lugar totalmente claro, transparente, onde não gerava nenhuma dúvida. Aí o Senhor disse: bem disseste, não tem marido. Está falando a verdade, porque já teve 5, e hoje o que lhe tem não te pertence. Às vezes nós queremos tomar posse de alguma coisa que não pertence a nós, mas nós queremos tomar posse de forma arbitrária, forçada. Não importa quem vai doer, mas eu quero. Não importa quem vai ter que pagar o preço, mas eu quero. E o Senhor disse: falaste a verdade, porque hoje o que tem não te pertence. Ela estava vivendo uma vida totalmente errônea, fazendo a vontade da carne. E quando se tratava de carne, quando se tratava de ser uma mulher, ela tinha todos os atributos para preencher o requisito que ela queria, que era atrair pessoas, principalmente do sexo oposto. Ela já tinha tido 5 e hoje estava no 6º, e o que estava com ele não te pertencia. Ou seja, se não te pertence, pertence a outra pessoa. Sim. E se eu tenho alguma coisa que não é minha,
eu tenho que devolver. E ela vai dizer assim, o que essa mulher buscava? Ela buscava felicidade. Sim. Eu acho que é o que todos nós buscamos diariamente. Felicidade. Quem aqui não busca felicidade? Oh, Senhor. Se não busca felicidade, busca infelicidade. A gente busca felicidade. Por isso que a gente trabalha, rala, casa, quer ter filhos, quer viajar, quer ter sucesso, quer ter joias, quer ter carro, quer ter mais e quer ter mais. E o conceito de felicidade, como definir? Talvez na sua cabeça seja um, na minha seja outro. E na cabeça do Senhor é outra. É a realidade. E ela simplesmente, o versículo, então, conforme eu falei, se tratando de carne, o requisito básico para ser feliz ela tinha. Ela tinha sérios problemas. E ela tinha sérias frustrações. Tinha sérias manchas na sua alma. Mas ela encontrou um homem que queria dar a verdadeira felicidade para ele. Usando de uma analogia, esse sétimo homem, que representa o número completo, perfeito, chamado Jesus, também quer encontrar com cada um de nós. Amém. E completar a sua felicidade. Amém. A minha felicidade. Amém. Para que ela fique perfeita. Para que não fique dúvida. Para que eu não saia por aí buscando mais. Porque eu acho que o que eu tenho está pouco. Eu acho que o meu viver da igreja está muito pobre. Eu acho que o meu viver está fraco. Eu ganho pouco. Eu tenho poucos amigos. Eu não tenho influência. Eu sou alguém fraco. Não sou convidado para banquetes. Ninguém me conhece. Eu sou um fracassado. Eu preciso mudar de rota. E o Senhor disse para ela: não é o casamento, não é filhos, não é mais um homem na tua vida, não é dinheiro, não é fama, não é nada disso que vai trazer a sua felicidade. Mas é esse que vos fala. Esse que está na tua frente. É esse que você busca aqui todo domingo, irmão. Todo sábado. Terça-feira à noite na oração. E quando você abre a Bíblia para falar com ele. É esse que pode preencher tudo o que buscamos. De forma oculta. De forma obscura. De forma que só nós e Deus conhecem a nossa realidade. Porque ela está oculta dentro de nós. Através de uma pornografia, através do contato com o celular, através da mídia, tempo perdido, jogado fora. Ó Senhor Jesus! Amém. E a verdadeira felicidade que vai satisfazer é o Senhor. Se você e eu ainda não encontramos, precisamos continuar buscando. Porque se você estiver indo ainda lá no poço de Jacó buscar água, por mais que você tenha todos os atributos, tenha dinheiro para ir até de avião, ou de carro moderno, ou de bicicleta, ou a pé como aquela mulher, mas você ainda vai estar vazio. O versículo 15 fala assim, irmão, se puder acompanhar, fala assim, ó: disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido? Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Irmão, nós podemos até errar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas quando a verdadeira água da vida chegar, nós temos que aproveitar a oportunidade e beber dessa água. Amém. Errar, você vai errar muitas vezes ainda. Já errou, vai errar. Por pensamento, por omissão, por achar que isso não é responsabilidade minha, isso não é problema meu. É problema meu e seu quando o assunto é Cristo. Amém. O problema é nosso. Por isso nós temos que cuidar bem com o zelo das coisas do Senhor.
Temos que aprender. Você não sabe nada de Jesus. Você sabe pouco dele, mas ele sabe tudo a seu respeito. O inimigo está preocupado com o teu passado. O tempo todo joga na tua cara. E Deus está preocupado com o teu futuro. Amém. Com o teu presente. Amém. Qual é a tua comunicação com Ele? Qual é o teu vínculo com Ele? Aonde você está? Você está exalando esse bom perfume? Você está falando desse Deus para as pessoas? Graças ao Senhor que a oportunidade está sendo dada para nós todos os dias. Amém. Deus é o único que conhece os seus traumas, suas lutas, suas aflições. Talvez você diga assim: eu conheço muito bem o Manuel. Só tem um que me conhece bem, mais do que ele, é o Senhor Jesus. Ninguém conhece ninguém. Quando você olha para alguém, você acha que conhece, porque você reúne com ela aqui de 8 em 8 dias. Você não sabe nada. Por isso que tem um provérbio do mundo que fala assim: inocente. Você é inocente. Você não sabe nada de ninguém. Você não sabe nada da tua esposa. Você não sabe nada dos teus filhos. Você não sabe nada a teu respeito. Mas tem alguém que sabe tudo a teu respeito. Ele tem um currículo na palma da mão, afiadinho. Conhece a tua história, passado, presente, e se tiver um futuro, que a ele pertence daqui a 1 minuto. É muito bom a gente lembrar que o inimigo vai estar sempre, irmão, colocando a ferida no passado, o dedo na ferida, e dizendo: você não vai crescer espiritualmente, você nunca vai ser alguém, você nunca vai ser isso. E o Senhor diz: não dá ouvido, não dá ouvido. Você é meu filho, eu te resgatei dos traumas, das trevas, e te coloquei num lugar maravilhoso, a igreja. E hoje nós podemos, irmão, gozar desse espaço de luz que o Senhor tem dado a cada um de nós. Aí aqui, continuando o papo com a mulher, ele fala o quê? Versículo 19: Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde eu devo adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, Já chegou. quando neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorarás o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora. Não, a hora vem e já chegou. Você está esperando ainda essa hora chegar? Essa hora já chegou, rapaz. Se você não percebeu ainda, fala: Senhor, eu quero perceber que a hora já chegou. Amém. A hora é hoje. A hora é domingo de manhã agora. A hora de eu adorar o Senhor é hoje. Não é daqui a um mês. Porque eu vou me consagrar para determinada coisa que eu vou fazer daqui a um mês. O Senhor disse: a hora já chegou. Não dá para perder mais tempo. E olha que o inimigo de Deus tem colocado tantas coisas para tirar o nosso tempo da presença de Deus. Se você não sabia, você tem um manual de Satanás na sua mão. Mas você pode usar para agradar a ele ou a Deus. Qual é o manual do inimigo que ele carrega? Mas também pode ser usado como manual de Cristo. Você tem a opção de apertar o vermelho ou o verde. Olha o manual que a gente carrega de noite aqui, ó. Até tem a Bíblia, mas às vezes é o que é menos usado. É o que é menos usado. O irmão falou na última reunião de serviço: irmão, eu quero conclamar aos irmãos: não use celular nas reuniões. Use Bíblia de papel. Amém. Na reunião de serviço que tem no Brasil de sexta-feira, use a Bíblia. Porque eu vou falar para você. Você pode até estar fazendo uma pesquisa, você pode até estar se inteirando do versículo, mas você pode estar no Facebook, você pode estar no Instagram, você pode estar no Telegram, você pode estar no Grão das Quantas. Por isso, use a Bíblia. Eu preciso voltar a usar a Bíblia no papel. Eu preciso usar isso aqui que o irmão está usando, ó.
Licença, irmão. Isso aqui, ó. Escrever as mensagens. Para amanhã eu lembrar. Amém. Eu preciso Sim. voltar a usar a Bíblia. Sim. Mas a prática de usar esse negócio aqui, aí chega uma mensagem, o sininho do inimigo, pim, pim. Aí tu sai da Bíblia e vai ver o que a mensagem chegou, aí tu responde. E todo mundo acredita que você está olhando a Bíblia. E você está enganando a quem? Quem você está enganando? Sim mesmo. A você mesmo. Irmão, é inevitável. É inevitável que você esteja com o celular na mão e chega uma mensagem e você não olha. Porque parece uma coceira, uma sarna. A gente está tão acostumado. Hoje eu estava lendo a Bíblia. Vocês vão rir? Eu também ri. Comecei a ler a Bíblia, mas eu estava lendo a nota de rodapé e vi que estava pequeno. Eu fiz assim para abrir. Porque eu achei que eu estava no celular ou no tablet. Abra um pouquinho. O senhor falou aqui não tem abertura, rapaz. Você tem que enxergar o que está escrito. Bota o óculos. Por isso que você levou um susto, né? Estamos viciados, irmão. Viciados. Se deixar, você fica ali. É TikTok, é Telegram, é Instagram. Tem tanto entretenimento que você não dá conta de se apegar com outra coisa. O índice de pessoas vendo TV diminuiu bastante. Porque é muito mais atrativo isso aqui. Muito mais. Como diz um rapaz que eu vi um dia desses falando, ele disse assim: um cara que compra um celular com 1 giga e não precisa dele, ele é no mínimo tolo. Para quê? Porque se você pedir alguma coisa hoje e demorar a abrir, você vai se irritar. Você não vai aceitar. Os irmãos fizeram um pedido lá em Brasília. Irmão, comece a usar a Bíblia de papel. Não perca a prática. Porque senão você está escondendo que você é um cristão. Você esconde ele aqui e sai no meio da rua. O cara, quem será que? Será que é um crente? Não, anda com a Bíblia. Taca debaixo do braço. Anda com ela. E eu preciso voltar a ter essa prática. Amém. O irmão Douglas falava isso, ele dizia: não, ele está velhinho. Cuidado, meu ouvido. Para você não errar o caminho. Cuidado, meu ouvido, para você. Vamos ler por último aqui, Hebreus, os irmãos me lembram esse versículo. 13, versículo 17. Para a gente ser submisso aos nossos guias. Quem está guiando você? Quem estava guiando o povo do deserto? Quem desobedeceu? Pagou para esse faraó e sua corja. Tem alguém sempre nos guiando. O povo sem palavras se corrompe. O povo sem palavras se corrompe. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nós precisamos de palavras, nós precisamos de alguém que está respirando isso melhor, de alguém que está mais consagrado, está mais envolvido, está de tempo integral, Sim. está buscando. Sim. E às vezes você está de fora só apontando erro. Eu não concordo, eu sou contra essa ideia, aquele sentimento. Se tu faz melhor, então faz. Se tu faz melhor, então faz. Não fica apontando erros. Versículo 20, estamos quase finalizando. Fala assim, ó. Quando você for abrir a Bíblia no papel, não esqueça de querer. Você vai querer abrir a tela, aí vai rasgar a página, viu? Cuidado. A gente está sem prática de ler a Bíblia, né? É muito importante. Graças a Deus pela Bíblia, que está aqui na mão, né? A gente pode levar para o trabalho. Lá no trabalho você pode ter acesso à Bíblia eletrônica, online, né? Ele fala aqui, ó: mulher, crê-me que a hora já vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorarás o que não conheceis. No versículo 23. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Amém. Não adianta você fazer sacrifício, não adianta você andar de joelho 1 quilômetro, não adianta você ir para o monte chorar, não adianta você fazer aquilo. Aonde você consegue adorar o Senhor? No seu monte particular, aqui, ó, em espírito e em verdade. Amém. Procure adorar o Senhor onde você estiver. Seja no ônibus, seja em casa, seja na hora do almoço, seja no trabalho, você pode adorar em espírito e em verdade. Porque é algo que você não pode tocar, mas você pode sentir,
você pode ter mudança, você pode ter transformação, você pode ter uma vida nova, você pode os outros olhar e dizer: o que aconteceu contigo, Beto? Ó Senhor É Jesus. porque eu estou adorando meu Pai Espírito de verdade. Amém. E o que eu falava eu não falo mais. Sim. As minhas atitudes são outras. Graças a Deus. Sim. Irmão, ainda há tempo. Ainda tem. Ainda há tempo de mudar. Amém. Aleluia. A mudança é hoje. Amém. Versículo 24. Ele fala assim, ó. 25. Eu sei, respondeu a mulher. Essa mulher, ela tem muito conhecimento. Eu sei. Você não tem a corda. Esse poço aqui é melhor. Mas que água é essa que eu vou tomar para mudar minha vida? Eu sei, Beto. Você já foi falar com alguém e alguém disse: eu sei. Eu já sei, irmão. Isso aí eu já conheço, eu já vi 200 vezes. Sim. Você já viu uma mulher samaritana desse jeito? Ela falou aqui: eu sei. Versículo 25, vamos ler todo mundo? Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. A lei de teimosa ainda é cega. E teimosa continua, porque estava falando comigo. Mas ainda a ficha não tinha caído. Quantos cristãos até hoje ainda acham que Jesus não operou nada na vida deles? Ó Senhor Jesus. Quantos cristãos até hoje ainda falam assim: eu acho que Deus esqueceu de mim. Eu acho que o Senhor não faz nada por mim. Eu acho que Ele faz pela Letícia, mas por mim não. Quantas mulheres samaritanas nós esbarramos diariamente na rua? Agora, com uma condição: a mulher samaritana de antes e a mulher samaritana de depois do encontro. Essa mulher, depois que teve esse encontro, que viu, que sentiu, no versículo 28, ela largou o cântaro e não foi embora. Sim. Os discípulos que estavam na cidade comprando alimentos, nada falaram do Senhor. Mas ela foi lá e deu testemunho do que ela viu e ouviu, da mudança, do que esse homem falou na vida dela, e arrastou uma cidade inteira. Esse é o sentimento que o Senhor quer hoje, que nós tenhamos tal sentimento de arrastar uma cidade inteira, Amém. o Brasil inteiro, Amém. o mundo inteiro, para amar o Senhor, Aleluia. para buscar esse Senhor. Amém. Ela fala aqui, no versículo 25, 26 agora, podemos ler? Vamos estar a leitura? Amém. Disse-lhe Jesus: Amém. eu sou o que falo contigo. Você ainda tem dúvida que o Senhor está falando contigo? Eu sou o que falo contigo. Você sabia? Você, mas eu sei que ainda vai vir o Messias, que ainda vai fazer muito por nós. O Senhor falou: não, peraí. Eu sou o que falo contigo. Você queria o Messias? Pois ele está aqui desde a entrada do poço lá, desde o primeiro dia. O Senhor está com você, Luiz, há 25, 30 anos, 40. Você é cristão há quanto tempo? Desde os 20 anos. Glória a Deus. Estou com 68. Glória a Deus. Um bocado de horas. Aí o Senhor, João Batista disse assim: vê se é ele mesmo, não temos que esperar outro. Às vezes, quando a gente é confrontado em determinada situação, a gente fala: será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou no lugar errado? Nós vimos aí quantas pessoas com dúvidas, cartas bonitas chegando, consagração, fora do poço, e você cheio de dúvida. Ó Senhor Jesus, é muito importante a gente lembrar que o início dessa conversa ela foi bem tensa, mas depois foi maravilhosa. Amém. Aí quando você pega o versículo 27, neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse. E perguntas, ou porque fala com ela, quanto a mulher deixou o seu cântaro. No 28 ela deixou, mas ela veio buscar água. Tem algum lugar na Bíblia aqui que Jesus tomou água? Tem? Está falando aqui no texto? Ele pediu, mas não tomou, ele não queria água.
Ele só queria aproximação. Amém. O Senhor não quer nada seu. Amém. Ele só quer aproximação. Amém. E uma vez que ele se aproximar, a luz vai deixar tudo claro. Vai tornar tudo claro. Tudo claro. Tudo claro! Amém. Então quando ele disse assim, me dá um pouco de água, eu quero beber. Mas eu tenho que tirar aquele argumento todo e pá e tal. Ele disse assim, de repente o diálogo fluiu tanto, ele nem tomou água, nem a mulher levou água, nem precisou mais daquele monte de tralha que ela trouxe, deixou tudo para trás e saiu correndo para fazer o quê? O que diz o versículo? 28, podemos ver? 28 fala o quê? Quando a mulher deixou o seu canto, foi à cidade, disse aqueles. Por que aqueles homens? É com quem ela tinha mais intimidade. Ela foi aos homens daquela cidade. Vinde comigo e vede. Por isso que o irmão está falando tanto, vem ver. Irmão, vem ver. Amém. Vinde comigo e o quê? E veio um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Saíam, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém. Às vezes você precisa, cidade aqui, vamos traduzir por um lugar de muita diversão, de muita felicidade, Sim. de muita fartura, Amém. do muito não preciso de nada. Amém. Saíram da cidade Sim. e foram ter com ele, fora da cidade, Sim. fora do ambiente povoado, Sim. fora da poluição. Sim. E ao chegar lá, o que aconteceu? Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come! Senhor Jesus. Mas ele lhes disse, uma comida tenho que comer, que vós não conheceis. Vocês foram até a cidade, pegaram o alimento físico, trouxeram, mas a comida que eu quero comer hoje, o encontro que eu tive com essa mulher, eu estou aguardando o banquete. Amém. E ele está chegando. Amém. Os homens da cidade estão vindo. E eu vou falar a verdadeira realidade para eles. Eu vou falar a verdade para eles. E esses homens vão passar a ver diferente. E aqui, para finalizar, ele fala assim, ó. Os discípulos ficaram sem entender. Diziam, então, os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que enviou. Que me realizar a realizar. a obra. Você está aqui com esse objetivo, irmão? De fazer a obra do Senhor? De realizar, de fazer a vontade daquele que nos enviou. Então, irmão, temos que sair da cidade, temos que sair da nossa zona de conforto, temos que sair do nosso mundinho, temos que sair do nosso domingo à tarde, temos que fazer visita, temos que buscar pessoas que precisam. Amém. Porque o Senhor disse, eu vou falar para você, a minha comida consiste em fazer a vontade. Amém. De quem a vontade? A minha vontade? Não, daquele. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E nós sabemos que a nossa comida não é essa. A gente é cheio de vontade, cheio de desejo. Amém. Bora falar, não, isso eu não vou não. Irmão, não estou bem do joelho. Senhor, deixa os dois no total logo de uma vez. Já que você está mentindo. Eu estou meio ruim da garganta. Amém. Deus abençoe. Amém. Sua garganta, né? Amém. Nós não podemos dar desculpa para aquele que nos enviou. Amém. Nós não podemos dar desculpa de não querer fazer a vontade daquele que nos enviou. Amém. Porque o desejo do Senhor aqui agora não era beber água física, não era comer comida física, mas o desejo do Senhor era o resultado daquilo que ele tinha falado com aquela mulher que foi à cidade e estava trazendo frutos. Aleluia.
E os homens daquela cidade chegaram. Amém. E ali tiveram a oportunidade Sim. que foi dada a cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Agora só resta valorizar. Amém. Vamos ler esse versículo que eu falei para finalizar? Amém. Hebreus 13, versículo 17. O que diz lá? Alguém pode ler? Amém. Hebreus 13, versículo 17. Obedecei aos nossos guias. Irmão, Aos, guia. Obedecei. aos nossos guias. Hebreus 13, versículo 17. Quem não achou, diga misericórdia. E quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler todo mundo? Aos nossos guias. Obedecei aos Nossos guias. e sede submissos para com eles, pois velam por Nossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, e não gemendo, porque isso não aproveita a vocês. Você sabia, irmão, que enquanto a gente às vezes está feliz, semana sem orar, semana sem ter comunhão com o Senhor, a gente implora todo final de semana aqui para orar pela igreja, amém? Porque todo mundo está fazendo agora, né? Aleluia. Quem estiver fazendo vai reinar, e quem não tiver, vai ter que começar a fazer, porque senão vai ter problema com a entrada. Então, irmão, é muito importante a gente lembrar que enquanto a gente está tranquilo, tem alguém gemendo, Ó Senhor Jesus. tem alguém chorando de porta fechada Amém, é verdade. pela igreja. Eu tenho certeza que entre os nossos irmãos tem alguém praticando isso. Entre os nossos guias tem alguém fazendo isso, Amém. chorando pela igreja. Amém. Ninguém vai estar feliz sabendo que a família está sendo dividida, está tendo problema entre os filhos. Verdade, é verdade. Tem alguém gemendo, Amém. tem alguém chorando, Amém. tem alguém intercedendo, Sim. tem alguém jejuando, Sim. tem alguém fazendo voto com o Senhor, Amém. tem alguém buscando uma novidade de vida. Amém. E às vezes nós estamos aqui julgando, apontando o dedo Amém. e dizendo: eu acho que está errado. Amém. Nós temos que começar a fazer o mesmo: Amém. jejuar, Amém. gemer pela igreja, chorar pela igreja, interceder pela igreja, Amém. interceder pelo corpo de Cristo aqui na terra. Amém. Que as nossas lágrimas não vai ser em vão. O Senhor vai enxugar uma por outra Amém. e não vai deixar cair uma sequer no chão, Amém. porque Ele sabe que tem uma motivação para isso. Amém. Jesus é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.